Olá, pessoal. Aqui é o pensamento sabático de hoje. É tarde, né? Geralmente eu costumo falar sobre esses pensamentos de sábado por volta do comecinho da tarde, mas é que eu estava pensando no que falar, sabe? Diante dessa semana tão conturbada que nós tivemos aqui no Brasil. E aí eu estava vendo uma rede social que eu tenho e eu me deparei com um cidadão questionando sobre a minha fala do vídeo com relação ao acontecido no Jacarezinho. Para ele, aquilo foi justo. Para ele, foi uma faxina, como ele mesmo disse. E ele falou que tragédia para ele foi o que aconteceu em Santa Catarina. Eu não discordo que o que aconteceu em Santa Catarina foi tragédia. Foi sim. Eu acho que o que aconteceu, não só em Santa Catarina, mas em Minas, com as barragens, né? E o que acontece todos os dias lá no Amazonas, por exemplo, quando morreram pessoas sufocadas por falta de oxigênio, ou o que acontece todos os dias no Brasil, aonde mais de 2.000, 3.000 pessoas morrem, grande parte porque não tem vacina, grande parte da responsabilidade do governo de Jair Bolsonaro, que se negou a comprar vacina 11 vezes quando deveria ter comprado, e aí tivesse poupado milhares de vidas, isso também é digno de nota. Então eu fiquei assim muito aborrecida com a fala desse cidadão, porque realmente ele só demonstra que ainda existe uma parte da sociedade brasileira, infelizmente, que entendem que uma chacina aos moldes daquela que foi acontecida no Jacarezinho é normal. Tem pessoas no Brasil que acham que aquilo dali é certo, que é justo, que tudo bem as pessoas serem executadas, que não tem que fazer como manda a Constituição Federal, que diz quando você tem algum problema com a justiça, você tem que ser levado à prisão, tem que ser julgado, tem que ser provada a tua culpa, para aí sim você ir preso e você pagar pelos seus crimes preso. Em nenhum lugar da Constituição Federal está escrito que a gente tem que passar por execução. Mas, infelizmente, esse tipo de condição violenta trazida pela polícia ainda é aplaudida por uma boa parte da sociedade brasileira. E isso entristece tanto, porque a gente fica pensando o seguinte: quando vai chegar essa nova era? Porque está chegando. E por que a gente precisa passar por uma situação assim tão dura e constatar que as pessoas, parte da sociedade não presta, parte da sociedade se vê representada dentro desse quadro de violência e aplaude isso? Por que a gente precisa aprender com tanta lágrima, com tanta dor? Por que a gente não pode ir pelo caminho mais fácil, que seria aquele de amar o nosso próximo, de respeitar o nosso próximo, de querer o bem para ele como nós queremos para nós? E eu trago essa questão mais espiritualizada porque este pensamento de sábado é para isso, para a gente pensar, espiritualmente falando. Que tipo de ser humano nós somos? Que tipo de futuro a gente quer construir e que tipo de planeta a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas descendências? Será que a gente não percebe que agindo dessa forma, com esse pensamento tão selvagem ainda, a gente não estará entregando um mundo melhor para os nossos filhos e netos, a gente estará entregando algo muito podre, muito sujo? Por que a gente não pensa
naquela máxima que Jesus Cristo falou. Amar o nosso próximo como nós mesmos, como amamos a nós mesmos. Seria tudo tão mais simples e tão mais fácil se a gente aprendesse isso. Se a gente pelo menos desejasse o bem ao nosso próximo, o mesmo tantinho que a gente deseja para nós mesmos. Porque não consegue entrar na minha cabeça que o acontecido lá em Jacarezinho foi normal. Não consigo entender que um policial execute um homem na frente da sua filha de 9 anos. Porque me dói pensar no trauma que essa criança vai ter o resto de sua vida. Porque por mais que ela queira, penso eu que ela não vai conseguir apagar aquela cena dantesca de sangue lavado no seu quarto inteiro. Então eu não posso conceber que uma cena dessa não sensibilize uma pessoa e que essa pessoa ainda ache que está certo. É simples faxina. Tem sangue no chão? Joga água, passa o rodo e está tudo certo. Nós não podemos perder o pouco da humanidade que ainda temos. Porque não é certo, não é justo. Não é uma questão nem de moral, é uma questão humana. Quem deve tem que pagar. Na justiça. Não dessa forma. Não uma pessoa decidir se é a tua hora de viver ou morrer. Basta de violência, né? Se nem com a pandemia, com mais de 1 ano, a gente sofrendo esse martírio, sem vacina, sem perspectiva, a gente não melhorar, não sair disso um dia melhores seres humanos, realmente não vai ter valido de nada. Pensa nisso. E se fosse você? E se fosse a tua casa que tivesse sido invadida e alguém apontado uma arma e te executado na frente da tua filha? E se fosse você essa criança e o executado fosse o teu pai, o teu irmão, o teu filho? Pensa nisso. Boa semana, curta, compartilha, se inscreva no canal.